esse negócio. Olá para você que curte com a gente o Campeonato Carioca. O bate-papo agora é com um jogador que foi campeão carioca pelo Fluminense em 1995, naquela decisão marcada pelo gol de barriga do Renato Gaúcho, que nenhum torcedor tricolor esquece. Esse cara, ele ficou conhecido como o zagueiro que parou Romário. Eu estou falando do Romário em 95, ele era o melhor jogador do mundo, mas encarou o Lima, o zagueirão Lima, e aí ele não arrumou nada. O Lima está aí com a gente, muito bom falar com você, amigo. Tudo bem contigo, Lima? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. É um prazer imenso, Flávio, né, participar dessa live. É um momento especial, podemos dizer assim, falar do Fluminense, né, falar daqueles momentos maravilhosos, o qual nós passamos ali no ano de 1995 com aquela grande conquista, né, e saudações tricolores também a todos os tricolores que estão aí nos assistindo neste momento. Você virou um ídolo da torcida do Fluminense naquele ano, né? Entrou para a história, tá marcado o que você fez. E a torcida está nessa expectativa de comemorar mais um título carioca. É semana decisiva, tem Fla-Flu na final de novo. O Fluminense está há 8 anos sem ganhar um título carioca. A última vez que se deu bem numa final contra o Flamengo foi justamente a final que você participou em 95. Mas eu quero lembrar, Lima, já do início da sua trajetória lá, você começou a sua carreira profissional no esporte, e aí, no final de 94, você acerta a sua transferência para o Fluminense. Já começou muito bem no esporte, já novo, foi campeão pernambucano, foi o craque da decisão contra o Náutico. Mas, Lima, como é que foi a transferência para o Fluminense? O Fluminense foi lá, te olhou no Campeonato Pernambucano, te fez uma proposta. Como é que foi a sua chegada ao clube? Como é que foi a negociação? Essa negociação ela veio através do Jefferson, que era o goleiro que tinha aqui no esporte, que é do Rio de Janeiro, né? Conheci o Antunes e o Antunes, que era o presidente, estava atrás de um zagueiro e nos contatos que ele fez, ele falou com o Jefferson, né? E o Jefferson me indicou. Até então eu era o quarto zagueiro no esporte, né? Assim, tinha três na minha frente, eu era o quarto. Então, assim, por ser novo, né? Então, quando precisava, a gente estava ali para entrar, mostrar serviço, depois ir ali para o cantinho, até porque a prata da casa, você sabe que tem essa dificuldade, né? Esse valor é pouco às vezes, mas estávamos sempre prontos. E foi bem interessante porque numa dessas viagens, a gente do Brasileiro foi jogar contra o Grêmio e já do jogo do Grêmio a gente veio para São Paulo para jogar contra o Corinthians. E nesse jogo eu fui escalado, né? E fiquei muito feliz só por estar ali no grupo, né? Era novo, viajar, que não tinha essa oportunidade de viajar muito de avião na época, e tinha subido a categoria de base. Fiquei alegre. Só que no jogo contra o Grêmio, o zagueiro que era titular, ele tinha uma frieira no pé e essa frieira dele inflamou, né? E aí veio a oportunidade de jogar contra o Corinthians. E no Corinthians, o Branco jogava de lateral esquerdo e tinha também conhecimento com o Antunes, que era o presidente na época. E a gente ali fez uma boa partida, ganhamos o jogo para o Corinthians de 3-0, foi na época 3 golzinhos, né? O Corinthians tinha um time muito bom, tinha o Marcelinho em campo, e ali a gente conseguiu fazer uma partida boa, e aí o Antunes já falou com o Branco, já tinha falado também com o Jefferson, e nisso conversamos, e graças a Deus deu certo, e fui para o Fluminense, né? Como uma aposta que também deu certo. Deu E já muito era um certo. sonho também jogar no futebol carioca, né? Porque ali é vitrine, era diferente daqui. Eu sempre falava, os diretores do clube às vezes queriam me emprestar para jogar no time intermediário aqui em Pernambuco e assim aqui próximo, né? João Pessoa. Eu falei, não quero ir não, porque o esporte era um time grande, sabia? Quando eu tivesse uma oportunidade, a coisa ia dar certo. E não queria é. Quando foi para o Fluminense, eu digo, pode me emprestar que eu vou até de graça. Porque eu sabia que se eu tivesse uma brecha, um espaço ali, eu ia alcançar o meu objetivo. Claro, isso com toda a humildade, sempre respeitando meus companheiros, né? Mas é que eu sempre tive um sonho de crescer, de ser alguém na vida, de
conquistar algo para mim, para minha família, que era minha mãe, dar uma vida melhor para ela, para minha esposa, meus filhos, e isso foi alcançado no Fluminense. Lima, você chega jovem no Fluminense, aí o início de um trabalho no Campeonato Carioca, Joel Santana no comando, o Renato, já veterano, era a grande estrela daquele time, mas toda uma expectativa no Rio de Janeiro, claro, por causa da contratação do Romário. O Romário é campeão do mundo em 94, é o melhor jogador do mundo naquele momento, e o seu primeiro grande desafio com a camisa tricolor é exatamente num Fla-Flu, para marcar o Romário. Como é que foi isso? O papo com o Joel Santana, como é que estava a sua ansiedade ainda, a expectativa? Foram 4 Fla-Flus aquele ano, falando lá do primeiríssimo que você encarou o Romário. Como é que foi? O Joel chegou para você e falou, ó, você vai ser o cara para marcar o baixinho. Como é que foi isso? Foi a primeira oportunidade que tive para jogar foi contra o Volta Redonda, né? A gente foi para a pré-temporada, teve uma história bem interessante logo na apresentação da equipe, né? Para apresentar o Joel Santana. E, e como o Joel foi o treinador, eu tinha jogado aqui pelo esporte na Copa dos Campeões em Maceió. Então ele estava no Bahia, se eu não me engano, na época. Rapaz, eu saí numa dessas noites lá depois do jogo e me encontrei com ele no elevador, né? E nisso ele, opa, jogador, digo, ô, professor, tudo bem, tudo bem? Fomos para os 4. Só que no ano seguinte eu estou no Fluminense. Aí quando está lá apresentando, jogador tal, jogador fulano, esse aqui é Lima, veio do esporte, ele, você, eu quero conversar depois da apresentação. Aí me chamou no canto, ó, tenha cuidado, aí lembrou, né, do encontro. E nisso, quando começou a temporada, eu já não era titular, o titular era Sorley e Paulo Paiva, se eu não me engano, e a gente ali trabalhando forte ali, mas acho que na segunda partida, ou foi até mesmo na primeira, o Sorley sim, teve uma lesão muscular, e aí o Joel me colocou para jogar, e eu disse, pode ficar tranquilo. Aí a gente ganhou o jogo, e aí veio pegando confiança, acho que 1 ou 2 jogos, aí em seguida veio o Fla-Flu. Então, nesse Fla-Flu, treinamos ali forte, posicionamento, né? O Joel passou as características do Romário, porém, a gente em 94, né, tinha assistido a Copa do Mundo, viu o que o Bastil fez né, na Copa ali, a gente estava torcendo por ele e fiquei muito feliz por tudo que ele fez como brasileiro, como torcedor. Virei até fã dele, né? A gente jovem, e de repente eu estou já no Rio de Janeiro jogando pelo Fluminense e o Romário no Flamengo. Mas eu sempre consegui administrar o respeito, o carinho de se ter por uma pessoa e até mesmo ser fã. E quando chegar dentro de campo, que é trabalho, aí esquece tudo, que aqui é o meu pão. Então o Joel chegou para mim e disse: olha, Lima, tem aqui umas fitas cassete, hoje é CD, na época não tinha, e você vai ver aqui posicionamento do Romário, o Romário fazendo gol, para você poder se adaptar ao esquema. Aí eu falei, professor, olha, não, o senhor não fica chateado comigo, o senhor é treinador, sei que o senhor está pedindo, mas não vou ficar vendo isso aí a noite toda, não. Vendo, passei no gol, posicionando conforme amanhã para marcar, eu vou ficar com a cabeça no trevo. O senhor fica tranquilo, o senhor confia em mim que vai dar tudo certo, se preocupe não. Pronto, e a noite foi, o sono foi pouco, porque vem a ansiedade de Maracanã, Fla-Flu, né? Sempre todo mundo, a imprensa na época também comentava muito, você sabe como é o Maracanã, já jogou no Maracanã, eu nunca tinha jogado realmente, você jogava no esporte, era 20 mil pessoas, aqui é 130, 150 mil, e eu falei, olha, a gente só pode falar alguma coisa depois do jogo, porque até agora eu estou tranquilo e vamos jogar. Então, depois do jogo, vamos ver o que é que vai dar, né? E pronto. E aí a gente, à noite, sempre pensando, a questão de posicionamento, sempre gostei de posicionamento, verdadeiramente na Copa e jogos anteriores a gente já tinha uma noção da qualidade do Romário, né? Um jogador que se posiciona muito bem dentro da área, é um jogador que sai, quando ele sai para buscar, que fica de frente para o zagueiro, já era. Então eu nunca deixei ele dominar uma bola e virar. Eu sempre estava encostado e deixava ele entre os braços, porque quando ele girava eu já jogava ele e tal, ele tinha que devolver. Ou quando ele recebia eu já encostava, porque quando encostava ele ia ficar com medo, de estar jogando de costa, já devolvia, né? E as bolas de fundo, eu procurei fazer uma leitura, mesmo jovem, eu fazia uma leitura muito rápida, assim, dentro de campo.
E eu via que toda vez que Sávio pegava na bola, qualquer outro jogador procurava o Romário. O Romário era a estrela do jogo. Então, tudo tinha que passar pelo pé dele. E eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu não quero saber o que vai acontecer. O Romário não vai fazer gol. Por quê? Porque a disputa era entre eu e ele. Poderia até perder o jogo, mas se ele não faz gol, querendo ou não, ia ser o melhor, o marcador do Romário. E o primeiro jogo deu certo, a imprensa falou que foi sorte, né, que o Romário se adaptando. Aí veio o segundo jogo, o Romário também não fez gol. Aí a O primeira primeiro empate, a jogo segunda a terminou gente zero ganhou. a zero, terminou 0-0, você Isso. saiu por cima, vitorioso, Sim, claro, ele não fez gol. anulou o baixinho e não fez gol. No segundo Sim. Fla-Flu foi... Conta a história do segundo Fla-Flu, por Aí favor. veio o segundo Fla-Flu, né? Tem que a gente fala até a música que teve, que a primeira foi 0-0, a segunda foi 3-1, parece. Foi 3-1 ou foi 3-2. Aí veio o segundo Fla-Flu, né? Aí eu já estava mais, tipo assim, a primeira impressão é a que fica. Então eu sempre pensei assim, se tudo que eu vou fazer, quando eu chegava em um clube, eu vestia a camisa de um clube, a primeira impressão é a que fica. E eu procurava mostrar o porquê eu estou ali. É o cartão de visita, como se diz. Então, como eu fui bem no primeiro jogo, eu vi que não tinha bicho sete cabeça, jogar num estádio como o Maracanã, com toda aquela torcida, que ali é algo maravilhoso. Não tem como você entrar naquela arena e deixar a desejar, porque a torcida do Fluminense deixa você, como é que se diz? Eu fiquei contagiado, né? Com a torcida gritando o seu nome, com esse apoio que até hoje a gente tem. A gente se sente confiante e entende que tem que mostrar a milhares de pessoas que estão ali confiando em você, né? Teve pessoas que diziam assim, olha, Lima, eu ganhei muito dinheiro em cima de você. Eu digo, em cima de mim, como? Toda vez que tinha Fla-Flu, eu apostava que o Romário ia fazer gol, você ia marcar ele. Aí eu falei, nem lembraram de me dar um trocadinho, né? Assim, uma vez um amigo conversando. E aí veio o segundo, ele não fez gol. No Foi três a terceiro também ele dois, o não fez Fluminense gol. vence por 3-2, né? Sim. E o Pronto. Romário Aí a passa em imprensa já branco de novo, né? passa em branco de novo. Aí a torcida já gostou, né? Já ali sempre quando saía, apoiava, ali, mas zagueirão, esse é o que marcou o Romário. Então, eu sempre entendi que é, esse apoio, esse carinho, eu dizia assim, eu tenho sempre que dar o melhor para poder isso ser mantido, porque manter é o que é difícil. E graças a Deus eu consegui manter, né? E aí veio a imprensa também, Muralha, Xerife, Zagueirão, Cangaceiro, né? Aí Renato já vinha aquela história também de Cangaceiro. E aí pronto, aí veio o terceiro jogo também, não fez gol de novo, aí fechou, né? É o 4-3, né? O Fluminense O vence 4-3. de Isso, novo, aí vence por fechou. 4-3 e o Romário de novo não faz gol. Não faz gol. Aí pronto, aí a gente já se sentiu mais confiante ainda, né? E o Romário, assim, eu posso dizer que, como profissional, uma pessoa muito, que até hoje tem um grande carinho, uma grande admiração, e um excelente profissional, porque eu mesmo, nos 3 jogos, ou até mesmo nos 4, afrontava muito ele, xingava ele, dizia muitas asneiras a ele, ele sempre manteve uma postura profissional. Porque eu era Você novo, estava provocava ele naquela ali para intimidar, falava que ia euforia. bater, que ia quebrar. Sim, sim, sim. Se tivesse VAR, eu era expulso. Depois, quando dava um soco no riz dele, naquela época era melhor. O VAR já tinha complicado a minha vida. E E assim, ele não aí. reagia, não, Leandro? Não, não, eu achava muito interessante. Depois, quando terminava o jogo, eu ia, pedia desculpa a ele e trocava a camisa. E todas as vezes ele trocava. E eu realmente tinha uma grande admiração. Mas quando eu entrava dentro de campo, como zagueiro, não poderia dar mole, não. E ele entendia isso como um atacante, mas sempre me respeitou, graças a Deus, me tratou muito bem nas entrevistas, porque a gente teve a oportunidade de, mesmo como jovem, e não ter passado por grandes equipes, depois que eu saí do esporte, a minha segunda equipe foi o Fluminense, né? Mas não passei em equipes como um Corinthians, o São Paulo, para chegar no Fluminense e jogar com o Romário. Como eu peguei outros atacantes, na época que eu era novo, ele passou pela seleção brasileira e jogava em grandes clubes e dizia, jogou aonde, garoto? Seu moleque, seu juvenil. Aí é que me apanhava também um bocado, esses que eram mais folgados. E graças a Deus tudo dava certo. E foi aí onde até hoje a gente é conhecido como zagueiro que marcou o Romário, tem o carinho da torcida carioca, dos próprios flamenguistas às vezes. Você me
você é o melhor zagueiro, você deu muito trabalho, deixa o Romário fazer gol, né? E isso é legal. E hoje estar aqui com vocês também, Flávio, é muito bom, relembrando esses momentos. Ah, prazer é nosso de ter você como entrevistado contando essas histórias bacanas, Lima. E depois do jogo, aí você pediu, bateu no Romário, deu soco, xingou e pediu para trocar a camisa no final. Ele trocou numa boa? Trocou na boa, na boa mesmo. Ele era fera, encontrava sempre, foi um profissional que o que ele tem, ele sempre, Romário ele sempre deixa dele, como na época ele era, um era rei do Rio, o outro ele era Deus, né? Tinha essas disputas entre Renato, Edmundo e Romário, né? E Túlio, né? Mas Eram os e quatro disputando, Túlio, que era o Túlio rei do Maravilha Rio, né? também, jogador trabalhoso, aquele é que a gente tinha que se preocupar, que eu nunca vi a bola, eu procurava ele o tempo todo, o Túlio, né? E aí veio a final também, né? Que foi muito boa, a gente com certeza você vai falar sobre isso, né? Mas esses 4 jogos aí marcaram a minha vida. Me conta, antes da gente falar da decisão, como é que era a relação com o Renato? O Renato virou um líder daquele grupo, o Fluminense passava por dificuldades financeiras na época, o Renato ajudava, conversava com o dirigente, emprestava para os mais necessitados. A gente escuta, né, essas histórias. Era isso mesmo? Como é que era a sua relação lá com o Renato e ele com o grupo, Lima? Olha, era a melhor, né? Não tem os cachorros latindo aqui, viu? Tá em casa, é O isso mesmo, em Renato, casa tem cachorro. é, É, o Renato, sem comentários, ele foi naquele ano, como nos anos seguintes, que acho que em 2006 ele ainda estava lá também, que foi quando teve a história do rebaixamento, ele foi muito importante na equipe, né? E ele tinha um contato com a diretoria, era um intermediário, vamos dizer assim, né, entre a diretoria e os atletas. Tinha as dificuldades, tinha para receber, mas o grupo da gente também era muito forte. Aquele momento que a gente vivia, éramos assalariados, mas nós, quando fechamos o grupo, sempre tinha uma solução. Renato corria atrás, sempre tinha um empresário que vinha com dinheiro. Quando o salário atrasava, o bicho era gordo. Se ganhasse tal jogo, você tinha um bicho que dava para compensar. E durava, era 3 meses de salário, às vezes, que a gente ficasse sem receber. Mas só que a gente tinha assistência da diretoria, como tinha do Renato, e tinha transparência, que isso é muito importante no futebol. Né? Às vezes você vê dizer que não tem dinheiro e vai ver a diretoria esbanjando. E lá tinha essa dificuldade, mas como tinha transparência da diretoria para com os atletas, as coisas andavam e davam certo, né? E Renato ajudava muito. Eu não vi também, porque a gente não vai participar das reuniões, mas disseram que ele teve um momento de emprestar dinheiro também para a diretoria, como você ouviu isso, eu também ouvi, né? Ajudar alguns atletas, né? Eu mesmo tinha uma ligação muito próxima com o Renato, a gente concentrava, no mesmo quarto. O Renato arrumou contrato para mim no Porcão, né? A gente era muito bom. Ele Arrumou um usava fita, eu patrocínio para entrava você lá também. com bonezinho, né? Na época o Porcão a gente ganhava 40 tickets e $2.000 por mês. Isso era show de bola, meu irmão. Não tinha que reclamar. Então o Renato deixou um legado muito importante ali com a galera e o time era bom, o ambiente era bom, porque não só o Renato, mas o grupo, cara, era muito bom, era uma família. E o Joel Santana, que era um paizão, tinha o Melo, que é um excelente preparador físico, né? Então, realmente, nosso grupo era show de bola, não deixava a desejar. E o O Joel Renato tem era uma fera. participação importante também na montagem desse time, né, Lima? O Joel foi importantíssimo nesse título. Sim, com certeza. Porque era um treinador que é simples, objetivo e amigo. Então, por isso que a gente fala que ele era um paizão, chamava Papai Joel, né? Ou Papai Urso, que ele era grandão e, assim, ele era muito amigo dos atletas. Era aquele treinador, como hoje, não posso dizer se todos, e quando você vai fazer isso hoje, tive a oportunidade agora de querer seguir a carreira de treinador, e algumas pessoas, assim como direção de clube, vêm me repreender, assim, tipo, você tem que procurar o seu lugar de treinador, você não pode estar com o jogador. Como é que eu não vou ser um líder, um treinador, e não vou estar próximo dos atletas que eu trabalho com ele? Eu tenho que conhecer cada um deles, porque às vezes você pega uma equipe, é tipo o Fluminense. Eu era
daqui de Recife, tinha jogador do Rio Grande do Sul, tinha jogador de lugar quente, frio, comida diferente, pensamentos diferentes. Então, o treinador ele tem que conhecer o seu atleta. E Joel era assim. Ele conhecia cada um de nós, né? E sempre que tinha problema era aquele cara que conversava, que orientava, entendeu? E tudo deu certo, porque os jogadores todos gostavam dele. Não tinha como dar errado. E Lima, chega o dia 25 de junho de 1995, o Rio de Janeiro parou para ver aquela final, Maracanã lotado, quem não estava no Maracanã estava ligado no jogo de alguma forma, o Flamengo era o favorito, apesar dos fla-flus, né, terem mostrado que o Fluminense podia bater de frente, mas a confiança da torcida rubro-negra era grande, porque tinha Romário e tinha a vantagem do empate naquela final, né? Se terminasse empatado, sim, o Flamengo era campeão. Como é que vocês foram para o estádio? A confiança era grande por causa dos outros resultados. A torcida do Flamengo, né, que é muito grande, dominando assim a cidade, era a maioria no Maracanã, apesar do lado do Fluminense também estava cheio, mas como é que foi chegar no estádio, bate-papo no vestiário antes? Como é que estava o clima para esse jogo? Olha, posso dizer que o clima era de vitória, né, que era a nossa expectativa. É como você falou, nós já estávamos confiantes, né, devido aos resultados que víamos fazendo. A zaga era a zaga na época, a zaga que tomou poucos gols dentro da competição. Isso não era porque era a zaga, era porque nós tínhamos uma equipe. A marcação começava lá no ataque, né? Eu acho interessante que nos dias atuais, aí alguns jogos assim, eu não assisto, não acompanho direto, mas uma final, volta o Fla-Flu, eu vou assistir. Uma final eu sempre acompanho, que é mais disputada, o jogo é mais gostoso de se ver, né? E hoje a gente vê assim, atacante hoje tem que marcar. Atacante marcava desde a época que a gente jogava, entendeu? O futebol não mudou nada. Então, hoje, o que mudou no futebol é nome de posicionamento. Primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, volante de marcação, volante que libera mais, abertos, né, que é ponta direita, ponta esquerda, enfim. Muda-se nome e acha que mudaram o futebol. Então, por tentarem agora fazer chama isso... jogador de atacante de lado. A gente Pronto, chamava de ponta, é a mesma de coisa. ponta. Ponta É a mesma direita, ponta coisa. esquerda. Agora é atacante de lado. Atacante de lado. Então, assim, foi esses nomes que mudou, mas as movimentações é a mesma. Então, a nossa equipe era boa por causa disso. O Renato vinha marcar lá no fundo, acompanhava um lateral quando ele jogava aberto, que as movimentações eram normais, ele jogava com o Rogerinho e às vezes Renato aberto, né? com o Leonardo posicionado ou Ézio, e daqui a pouco eles trocavam. Isso era normal, como nos dias atuais, né? Jogadores que têm duas características. Você pega o Dejaí, que era volante, mas a qualidade dele batendo na bola era fora de sério, né? Ele marcava e ao mesmo tempo jogava. Então muda-se os nomes, mas as qualidades dos atletas, que são poucas hoje, eu considero isso. Os jogadores não têm mais liberdade de dar um drible, de dar uma caneta. Aí você vai assistir o campeonato europeu, você vê tudo isso, né? E, enfim, e aquele momento foi um momento marcante, né? A gente estava muito confiante, a gente já estava entrosado, cada um já sabia o que fazer. Quando se pegava na bola, já sabia onde o outro estava, né? E quando entramos em campo, você vai ver que a coisa fluiu naturalmente, que rapidamente a gente fez 2 gols. É claro que o Flamengo também teve suas oportunidades, mas a oportunidade que tivemos, fizemos 2 gols. E eu acho que quando a gente voltou tão confiante de achar que ia fazer mais gols, que tomamos 2. E aquilo não foi O fácil. primeiro tempo é irrepreensível, a atuação perfeita do Fluminense, 2-0. Vem o segundo tempo, acontece esse relaxamento? Porque é o normal. Eu É. costumo dizer que a questão da confiança tem que ter muito cuidado. E a gente, como fez a bola rodar bem no primeiro tempo, e do outro lado também não tinha qualquer treinador, era o Luxemburgo, que é um grande treinador, e inteligente, com certeza ele mudou um pouco a postura e veio marcar a pressão. Então não ficou mais fácil rodar a bola. E nessa pressão eles começaram a crescer no jogo, fizeram um gol, né? Você vê o Romário, um espaçozinho que deu numa bola desviada, ele já girou, fez o gol. Aí Foi o depois único fez o gol dele, segundo, nos 4 Fla-Flus ele dos consegue esse 4 gol. Né? Fla-Flus, fez esse gol. E aí depois fizeram o segundo gol, e aí veio a expulsão do Lira. E se eu não me engano, o Sorley já tinha sido expulso também, né? E aí
se você perceber no restante de jogo, a equipe manteve a mesma postura. Não foi aquela equipe desesperada. Começamos a tocar a bola, mesmo com pouco jogador, que foi um expulso deles também. E aí, ao rodar uma bola, tocando, jogou atrás, jogou para o Ronald, e o Ronald meteu no Ailton, o Ailton naturalmente foi, deu corte, chutou, estava na barriga do Renato. E aí fizemos 3-2, pronto. Ali era recuar, fechar ali atrás. Eu digo, agora não vai passar mais nada aqui, porque nem minha mãe, se ela estiver aqui, vai passar. Aí até que eu fui expulso já aos 45, numa Fez uma saída de falta no bola, Sávio no que foi Sávio. essencial, porque o Sávio Isso, vai isso. para a cara do gol e se empata aquele jogo, a história muda completamente. É aquele cartão É, vermelho comemorado pelo torcedor. Você não se arrepende mesmo de ter tomado esse de cartão forma vermelho, né, nenhuma. amigo? Até hoje é falar desse cartão vermelho. Né? Desse foi o melhor cartão, foi a melhor expulsão. Né? Porém, tinha o Ellison também, né? Tinha o paredão lá atrás, ele tinha que passar por ele, mesmo se passasse por É. mim. Mas eu sempre tinha um dilema comigo: ou fica a bola ou fica o jogador. Então, nessa hora, a bola tinha passado, o Sávio tinha que ficar de qualquer jeito. E ali deu tempo de o time se recompor, né? E quando bateu a falta, acabou e foi só alegria. É só correr para o abraço. E até hoje nos emociona, mexe com a gente, né? Mexe com o torcedor. E isso é muito bom. Boas lembranças. Né? Isso foi muito bom. E depois foi só comemorar. E o Romário fez o gol, mas aí a gente foi campeão. Aí deu para administrar. Isso que é o mais importante, Lima. Esse jogo foi considerado o jogo mais emblemático, mais marcante da história do Maracanã. Teve uma eleição, o portal promoveu uma eleição e o pessoal votou no Fla-Flu do gol de barriga, foi considerado o melhor jogo da história do Maracanã. Olha só a importância desse feito. Sim, Ô Lima, realmente foi um espetáculo. foi sensacional, Lima. Lima, nos bastidores, como é que era a resenha com o Renato? Você, mais jovem, você já falou isso, né? Que tinha uma cabeça diferente, depois você entrou para a igreja, né? Ficou mais voltado para a família, mas na época você, garotão, chegou a se deslumbrar com o Rio de Janeiro, Renato te levava para as baladas, ele já estava na fase mais experiente ali. Renato, um jogador mais maduro, né? Como eu te falei, ele teve essa oportunidade. Renato, quando eu o conheci, talvez na época ele mais jovem, fosse de balada. Mas nas vezes que eu saía com o Renato só ia pro porcão. Chegava no porcão, quando terminava o jogo, tomava a geladinha dele. Já eu, verdadeiramente mais jovem, eu gostava muito de dançar, gostava de pagode, né? Gostava de forró, tinha os forró por ali pelo Rio de Janeiro. Mas eu ia muito para a Ilha do Pescador na época. Foi um lugar que eu conheci, tinha um pagodezinho legal ali, e A eu Barra ia da muito Tijuca. na Barra da Tijuca. É isso aí. Eu vai ficar até... no 95 foi bom, mas 96 a turma começou a fazer opressão, não fui mais não. Torcida, que o negócio não estava bom, tu sabe que resultado é uma coisa, sem resultado. E assim, é como você disse, se deslumbrar, com certeza, não tem como. Você jovem, eu tive, tipo assim, eu eu não eu nasci e só tive a minha mãe, a mãe e a avó. Minha mãe trabalhava, eu era criado pelos meus avós. E com a estrutura totalmente do que se é hoje, que eu tenho com meus filhos. Então, assim, eu ia para a escola, mas não gostava de estudar, só gostava de jogar bola. Entrei no futebol, mas nunca tive alguém que chegasse assim, ó, tu vai ganhar dinheiro, tem que pegar teu dinheiro, tem que aplicar, cara, porque a vida de jogador é curta. Eu já achava que eu sempre ia jogar, nunca ia cansar, talvez nunca pensei que ia ficar velho, né? E assim, na minha mente, como não tive uma orientação, era tipo assim, eu tenho que aproveitar a vida, tenho que viver, porque amanhã eu posso morrer. Só que eu poderia ter morrido naqueles momentos, de acidente de carro que tive 6 no Rio de Janeiro, Foram né? 6 acidentes de automóvel, né? Graças a Deus Muitas nunca vezes tive nenhum bebia, arranhão. dirigia. Não foi nem um que eu tive no Rio foi uma contramão que eu peguei, eu morava ali em Ipanema, na Visconde Pirajá, e eu não queria fazer o retorno, que ia ser muito longo, peguei a contramão e entrei de uma vez na Visconde Pirajá, veio o ônibus, deu no meio. Eu já tinha tomado umas, né? Aí só vi o barulho. Aí eu peguei, desci do carro, não aconteceu nada, tava com um amigo, eu digo, ó, tu vem pra cá, que eu sou jogador, tu sabe como é a história. E fui andando para casa. Na época também eu tinha minha esposa, que até hoje, graças a Deus, estou com ela. E levei um puxão de, tá bom, chega agora nessa, bati o carro, tudo morre, aquela resenha toda, né? Normal, ela com a razão dela. E ali depois chegou ainda uns policiais, bateram lá, tocaram o interfone. Aí eu, alô, a gente tava aqui, Lima, e viu ter um acidente, mas tá tudo tranquilo, desce aí. Aí desci, rapaz, tu é doido e tal, porque não ia dar BO, né?
E ali eu conversei com eles, tá tudo bem, está tudo bem. Aconteceu alguma coisa lá com as pessoas que estavam no ônibus. O ônibus não aconteceu nada, aqui no ônibus grandão aconteceu com o teu carro. Mas aí tá tudo tranquilo, tá pronto. Aí ficou tudo de boa, né? Fiquei em casa, meu amigo também depois fui lá, porque na hora, assim, ser jogador poderia, né? Mas as pessoas que estavam lá viram, não tinha para onde correr. Rio de Janeiro a gente é conhecido. Mas aí, como não aconteceu nada, a situação ficou tranquila, não machucou-se ninguém, o carro bateu, não tem problema, se troca, ninguém acidentou-se. Enfim, esse foi um desses. Aqui em Recife também tive uns dois acidentes, tudo saindo nas noites para bebida, tudo, né? E, enfim, aí no Rio a gente se deslumbrou tudo. Aí o Renato já não era muito de sair. Mas aí eu saía com o capitão, tinha o Anderson na época, Anderson era de Brasília, capitão é aqui de Maceió. Então quando a gente chegou, a gente era os três mais novos. Então geralmente a gente chegou na mesma época, foi os três parceiros que se agregaram, né? Eu também tinha amigos que conhecia no Rio de Janeiro, que jogou aqui no esporte nas categorias de base. Quando cheguei lá, me deu uma assistência. Tinha o Jaider também, que depois foi meu empresário, conheci aí no Rio, que era um dono de um armazém, arrumou apartamento para mim, aí comprei carro, ele foi me direcionando, né? Mas família muito boa. E depois a gente foi conhecendo os espaçozinhos, mas eu só andava ali, eu gostava muito de Ipanema, Barra, Copacabana. Eu tinha medo muito de ir para, como é que se diz, Zona Norte, assim, né? Para o lado do, porque eu não sabia, eu tinha medo. Uma vez eu entrei numa rua errada, quando eu olhei, tinha uns 4, 5 policial em cima de mim. Nunca vi tanto do carro, baixei o vidro. Desce do carro, de como eu sou jogador. Jogador que nada, vai, vai, desce, desce, desce. Poxa, eu ficava assustado. Mas depois pedi a documentação. Ah, Lima, por que tu pegou a mão errada? Eu não sei da direita aqui não, eu peguei a mão errada. Tá bom, vai-te embora. E, enfim. E aí, esse ano de 95 foi um ano muito bom, mas veio o ano de 96, aí eu tive um problema de pubis, as coisas já não aconteciam como estava acontecendo em 95, né? As dificuldades começou a vir, briga assim com minha esposa, o meu filho doente, 97 também não foi muito bom, né? E foi ali quando já estava ficando muito gasto, já não com a torcida, que a torcida sempre teve esse carinho por mim, né? Mas aí a própria diretoria, vem desgaste já depois treinador que se troca, e aí chegou a hora de dar aquela saída, né? Aí eu saí e fui para o Atlético Mineiro. Mas com certeza, assim, o tempo que passei no Rio dava minha saída. O Renato já era mais reservado, como eu te falei, ele botou ali, me deu, me tipo, fez esse patrocínio do Porcão. Ia muito pro Porcão também, gostava muito, era bom demais. Era uma época boa, viu? Não tem do que reclamar, não. E assim como qualquer jogador, como qualquer não, né? Muitos são reservados, mas eu sempre fui uma pessoa livre. Eu gostava de. Eu era jogador conhecido, mas queria estar no meio das pessoas. Eu não queria ser aquela pessoa por ser jogador. Não, você não. Eu queria ser igual a todo mundo. Então eu gostava de estar no meio do povão. E aí eu gostava de sair, era normal, como eu fazia aqui em Recife. Só que o peso era maior. Depois teve uma vez que eu tive que sair de Camburão no jogo lá nas Laranjeiras. Acho que foi naquela época em 96, eu acho que foi em 97, que ia cair para a segunda divisão. Teve uma briga, a torcida invadiu, queria bater em mim, queria bater nos meninos. E eu saí de Camburão. Aí eu vi que o negócio estava ficando bom. Aí foi quando no ano de 97, tinha um grupo que era cristão, começaram a fazer os cultos. Foi logo na nossa apresentação em janeiro de 97, e eu comecei lá em Teresópolis. E eu comecei a participar dos cultos, e comecei a orar, né? Comecei a buscar Deus, porque eu vi que estava já. O caminho estava errado, não estava legal, eu já estava perdendo, indo pro lado perdendo o errado, né? equilíbrio. Entendeu? Não estava discutindo em casa com a minha esposa direto, tinha meus filhos, minha filha tinha nascido aí também, e entendi que estava errado, já não estava mais jogando de titular, já não foi aquele a mesma coisa de 95, e eu senti falta. Então eu tinha que procurar voltar ao que eu era. E foi quando eu comecei a ir para os cultos, comecei a sentir paz, comecei a sentir bem. Né? Quando eu estava no Rio, morando na Barra nesse ano, por 3 vezes que aí eu cheguei a entrar, hoje eu entendo que era uma depressão. Tentei me jogar do 13º andar, porque assim, aí salário atrasado, as coisas não estavam dando certo, né? Tinha vezes que ia para o treino, no meio da estrada, pega teu carro, bate de frente aí para desse ônibus aí, nessa carreta aí, que tudo isso vai passar. E eu ficava triste, porque aí eu queria voltar o que eu era em 95 e as coisas não estavam acontecendo, né? É como às vezes, hoje, como cristão, hoje conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, eu entendo a necessidade de quantas pessoas
precisam de ajuda. Às vezes, pensa que é porque a pessoa pronto, eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, que eu fumava, eu queria parar de sair, mas eu não conseguia, né? Eu não tinha essa paz. Aí, quando eu comecei a ir para os cultos, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aí comecei a ouvir a verdade, aí eu digo, opa, o caminho é esse aqui. Foi quando eu comecei a me sentir bem. E aí eu vim me converter ainda em Belo Horizonte, depois de um acidente de carro, onde o carro deu perca total. Aí eu disse, Jesus, olha, me tire de madrugada, umas 3h30 para 4 horas da manhã, eu sobrei em uma curva, vinha de um forró, e aí eu disse, Jesus, me tire dessa vida, que não é isso que eu quero mais não, senão eu vou perder minha família, vou perder meus filhos, e eu não quero mais isso para mim. Pronto, aí minha esposa estava em Recife, quando ela chegou em Belo Horizonte, eu fui para a igreja, aceitei a Jesus até hoje, a minha vida mudou. Aí depois joguei no Atlético Mineiro, Curitiba, vim para aqui para o Náutico, fui campeão aqui. Aí agora o pensamento já é diferente, o pensamento de pegar aquele dinheiro, aplicar, investir, né? Ser mais de família, né? Amar mais a minha esposa, amar mais meus filhos, estar mais próximo deles, que hoje é o que eu faço, né? Cuidar deles, né? Ensinar eles o caminho que ele deve andar, que é o caminho de Cristo Jesus, porque para mim foi o melhor caminho de todas as coisas. O título do Fluminense é algo marcante na minha vida, mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aceitar Jesus como meu Salvador, porque hoje eu sou uma nova criatura. Como diz, as coisas velhas passaram. Passei um momento bom, conheci pessoas maravilhosas, como até hoje conheço, somos amigos, mas o momento que eu vivi depois que eu aceitei a Jesus é outro. Mesmo como um profissional, passei a administrar minha vida bem melhor, porque a cabeça era só balada, noitada, achando que aquilo era tudo, irmão. E numa daquela era legal, era divertido, mas quando passava, a tristeza chegava. Aí eu digo, fiz besteira. Mas aí não tinha mais jeito, já tinha feito, né? Mas assim, realmente o Rio de Janeiro deixa a gente deslumbrar. Não é fácil não. Jogar aí, Importante é que você está bem agora, Lima, é que sim, você fez história, o que ficou marcado foi claro que foi o ano de 95, você está para a história do futebol, o cara que parou o Romário quando era o melhor do mundo. É isso que o torcedor do Fluminense sempre lembra quando escuta o seu nome, quando fala em Lima, o cara parou o Romário, o cara foi um dos heróis, um dos responsáveis por um título que a torcida do Fluminense tem como um dos principais de toda a história do clube. É coisa de juventude, depois você encontrou o caminho certo, é bom ver que você está muito bem. Mas para a gente fechar aqui, Lima, eu quero um palpite seu, porque sábado tem Fla-Flu, é o primeiro jogo da final do Carioca, e quero que você fale aí quando você acha que vai ser o placar do jogo, será que o Fluminense volta a ganhar um título em cima do Flamengo aí, depois de 16 anos, né? Se não estou enganando, 21 anos, o tempo passa, 21 anos, mais. Em 95 para cá, 26 anos, fazendo a conta certa. Você acha que o o Fluminense Fluminense, leva esse ano? o Fluminense não foi campeão desde de Não, em 95, cima do em Flamengo, cima do não. Flamengo. Não, Em né? cima do Flamengo desde 95. Você acha que esse ano Desde o Fluminense 95. consegue levar esse título, Lima? Esse ano, se Deus quiser, o Fluminense vai levar esse título. Sabemos da qualidade que se tem o Flamengo, dos jogadores que se tem o Flamengo. Mas eu costumo dizer que nem sempre isso ganha jogo, não. 95, quem era o favorito? Era o Flamengo. Nós éramos um time de operários. Não sei se você lembra, se usava muito esse termo. Quem usava era Renato. Nós somos um time de operário. Um time de jogadores que não tinha muita estrela, como eu mesmo que cheguei, era uma aposta, o Sorley, o Leonardo, o Cadu, que acho que veio da base. É, é, era um time mesclado. Já tinha o Lira que passou pela seleção, tinha o Renato, que já tinha o nome Ailton, né, se eu não me engano. Aí tinha o Welleson, nomes que talvez não estavam tão como tinha o Flamengo, e a gente foi campeão. E esse ano não pode ser diferente. O que se faz ganhar jogo se chama a vontade de querer ser campeão. É o jogador, quando entrar dentro de campo, se tiver um grupo unido, fechado, e entrar dentro de campo com vontade, com certeza é campeão. 2-0 para o Fluminense, eu estou na torcida pelo Fluminense e vai ser campeão. Legal, Lima. Muito bom falar com você, amigo. Muito bom ver que você está bem. Parabéns pela sua história. Obrigado pela entrevista. Parabéns por tudo que você conquistou na carreira. Você está bem aí, pai de família, curtindo uma outra fase da vida bacana também. Lima, tudo de bom para você. Um grande abraço.
Abraço, Flávio. Tenha uma boa noite. Deus abençoe você e toda a sua família. Saudações tricolores. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Se cuidem, né, com este Covid aí. A gente sabe que não é fácil. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque o Todo-Poderoso que manda no Covid, que é Deus, ele está no controle de tudo, né? Jesus é poderoso para mandar nessa enfermidade que nós não vimos ela, mas Deus manda nas coisas visíveis e invisíveis. Mas nós, enquanto estivermos aqui na terra, façamos a nossa parte. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Esse é o Lima, zagueirão do Fluminense, campeão carioca em 95, cangaceiro tricolor, o cara que parou o Romário. E você fica ligado aí que tá chegando o final do Carioca, final da Taça Rio, você curte tudo aqui com a gente. Cariocão 2021, um novo estadual, o charme de sempre.